Olá, tudo certo? Vamos lá, dando continuidade ao nosso bate-papo concurseiro, E aí, estamos falando do Código de Ética do TRE São Paulo. Fácil, né? Muito tranquilo. Agora nós vamos ver aqui no artigo 4º quais são os direitos do servidor do TRE São Paulo. Direitos do servidor do TRE São Paulo: trabalhar em ambiente organizado, limpo, adequado, que preserve a sua integridade física, moral e psicológica, e o equilíbrio entre a vida profissional e familiar. Olha que lindo isso, né? Equilíbrio entre a vida profissional e familiar. Acabou a escravidão, né? Nada de só trabalho, nós precisamos nos dedicar à família. Também precisa ter esse equilíbrio para que a instituição tenha um servidor de bem com a vida, né? De bem com todo mundo. Porque senão vem aí, né, a exaustão, a depressão, a pessoa fica ranzinza, né? A pessoa fica desgostosa da vida. Muito ruim, né? E aí, o que mais? Ser tratado com equidade no ambiente de trabalho, nos sistemas de avaliação e reconhecimento de desempenho individual, remuneração e desenvolvimento na carreira, bem como ter acesso às informações a ele inerentes. Então, assim, equidade no ambiente de trabalho. Não dá para tratar com igualdade total. Cada um tem uma missão diferente, né? Cada um tem uma atribuição, cada um tem uma peculiaridade de desempenho funcional. E olha, eu sei muito isso. Por quê? Porque eu sou oficial de justiça. Oficial de justiça é uma atuação muito peculiar, muito diferente. Eu trabalhei 10 anos dentro de cartório, de processamento. Eu trabalhei 5 anos na administração, 5 anos no processamento e estou há 12 anos como oficial de justiça. Entendeu? Então eu vivenciei várias situações dentro da mesma instituição, que é o Tribunal de Justiça do Rio. Bom, oficial de justiça é o desempenho mais diferente. Então não dá para tratar o oficial de justiça com as mesmas regras, né, todas idênticas ao do analista que está processando, né? Porque são desempenhos muito diferentes. Então, a equidade, ela dá esse equilíbrio porque considera os diversos fatores de diferenciação entre um desempenho funcional e outro. Ok? Então é exatamente isso, né? Tratar com adequação no ambiente, receber esse tratamento adequado no ambiente de trabalho, na avaliação e reconhecimento de desempenho individual. Claro, por quê? Porque às vezes um critério muito objetivo de avaliação, ele pode não ser justo, né? Os critérios precisam ser o mais objetivo possível, mas precisa saber as características de cada desempenho funcional para poder fazer a avaliação entre os oficiais de justiça, entre os analistas processuais. Não dá para comparar a conduta de um, volume de trabalho de um e de outro, porque são desempenhos diferenciados, entendeu? É isso. E aí, reconhecimento de desempenho individual, remuneração, desenvolvimento na carreira, acesso a essas informações. Hoje, no sistema informatizado de pessoal, o acesso às informações é o mínimo que qualquer instituição deve ofertar ao seu servidor. Participar das atividades de capacitação e treinamento necessárias ao seu desempenho funcional. Isso é um comando constitucional. Se você for lá no artigo 39, parágrafo 2º da nossa Constituição Federal, você vai verificar que o Constituinte exige uma constante capacitação, um constante aperfeiçoamento do servidor, né? O servidor tem que estar estudando, né? Por quê? Porque as coisas... eu que estou há 22 anos no judiciário, vou te dizer. Parece que é pré-história, né, que eu vou falar, mas quando eu ingressei, não existia computador, máquina de escrever. Eu fiz prova de datilografia. Não, eu me sinto a pessoa mais antiga do mundo quando eu falo isso. Mas eu não posso mentir. Tem que falar, né? E aí, gente, a pessoa fez prova de datilografia. E aí, quando chegou a era da informatização, né? Aí o povo pirou. As pessoas ficavam assim, meu Deus, isso não presta pra nada, isso não... Não, foi uma resistência absurda.
Sistema informatizado de acompanhamento processual. Meu Deus, olha, tem casos hilários. Tem um caso de um colega, já corou, já está aposentado, né? Bem idoso, já corou. Se ele tinha uma máquina de escrever de estimação, ele não deixava ir embora aquela máquina. Já tinha computador há muito tempo e ele não deixava a máquina de escrever ir embora. Um belo dia, aproveitava que ele estava de férias e levaram a máquina de escrever dele, coitado. Aí não teve outro jeito que não seja aprender, né, a lidar com o computador. Parece louco, né, ou nos tempos atuais, pensar nessa situação. Outra coisa, olha, o livro Tombo, que não era, que agora era dentro, que passou a ser um livro Tombo dentro do sistema informatizado de acompanhamento processual. E o livro Tombo, antigamente, ele era endeusado, sabe? Era onde se registrava os processos, né? Era assim, o registro de nascimento de um processo, sabe? Aquele livro mega, hiper importante. Quando ele foi para o sistema, as pessoas enlouqueceram. Assim, não existe cartório sem livro Tombo, isso não pode, isso é uma heresia. Desse jeito, né? Então, assim, as pessoas realmente ficaram, né, desnorteadas. Mas por quê? Porque não queriam se capacitar. Se tinha aquela ideia, eu não, já estou aqui no serviço público, já sei tudo. E eu, servidora instrutora, dar aula para os servidores. Eu pouco tempo, né? Eu tinha pouquíssimo tempo como oficial de justiça, foi dar aula para os servidores, para os oficiais de justiça. Eu tinha, sei lá, 3, 4 anos, né, no desempenho funcional, e aí a pessoa, uma das colegas, assim, quanto tempo você tem, hein? É porque eu tenho 17 anos de oficial de justiça. Você tem quanto tempo de oficial de justiça? Eu tenho 4 anos. Mas agora a gente vai falar dos procedimentos adequados de conduta funcional nos termos atuais de legislação e sistema de processamento e acompanhamento, ok? Desse jeito, né? Tá na hora de trabalhar certo. Desse jeito. Por quê? Porque era uma resistência muito grande à capacitação, ao treinamento. E aí, olha só que interessante, exatamente atendendo o comando constitucional, necessárias ao seu desenvolvimento profissional. Olha só, se você não estudar, você não vai ser promovido, criança. Servidor. Se você não estudar, não tem promoção. Obrigou o servidor a estudar. Foi aí que as estruturas administrativas, a administração pública em geral, foi abandonando os cargos efetivos singulares e passaram a adotar os cargos efetivos de carreira, porque o cargo estruturado em carreira, em várias classes, permite o desenvolvimento funcional entre as classes através da promoção, atendendo ao comando constitucional. Ok? Também, estabelecer interlocução livre com colegas e superiores. Esse é o quê? Direito. Estabelecer interlocução livre com colegas e superiores, podendo expor ideias, pensamentos e opiniões, respeitando posicionamento divergente. É você ter voz. Por mais que as pessoas, né, não achem que a tua ideia é meio doida, né, mas pelo menos você tem que ter a possibilidade, a abertura para colocar, né, o que você acha adequado, o que você acha. Nem todo mundo concorda com você, mas faz parte da democracia, né? Que mais? E continuamos amigos, né? Tem que ser assim. Ter respeitado o sigilo das informações de ordem pessoal, que somente a ele digam respeito, inclusive médicas, né? Ficando restritas ao próprio servidor e ao pessoal responsável pela guarda, manutenção e tratamento dessas informações. Claro, né? Se é de cunho pessoal, assim como o servidor não pode ficar revelando tudo que sabe em razão do exercício do seu cargo, ele também tem essa contrapartida, né? De ter os seus dados, ter as suas informações de ordem pessoal de caráter sigiloso, né? Não pode qualquer um ter acesso às suas informações pessoais, né? Direito, ser cientificado previamente sobre a exoneração de cargo em comissão ou dispensa de função comissionada, bem como de alteração de sua lotação. Claro, olha isso aqui, ser cientificado previamente. Claudete, mas cargo em comissão não é de livre nomeação
e livre exoneração, assim como a função comissionada, que é de livre designação e livre dispensa, ou seja, não precisa de motivação, não precisa de fundamento, basta vontade administrativa. Olha, meu filho, acabou, já deu, tchau, né? Não é isso? É, isso mesmo. Então, não está contra a Constituição de ter que cientificar? Não, isso aqui é um respeito ao servidor. Né? Não está exigindo uma fundamentação, né? Uma motivação para a exoneração ou para a dispensa da função de confiança. Está dizendo o seguinte: respeite o servidor. Dê ciência previamente que ele vai ser exonerado. Né? Eu já vi alguns casos, o servidor toma conhecimento da sua exoneração quando ele lê o diário. Isso é falta de respeito. Né? Por favor, me avise. É uma relação de confiança. O desempenho funcional no cargo em comissão e na função de confiança é pautado na pessoalidade. É, claro, né? E estou falando em relação à escolha do servidor, ok? Que vai ser nomeado, que vai ser designado. Por quê? Porque é pautado em relação de confiança entre a autoridade nomeante e o nomeado. Então, é mais que ético, é mais que adequado que esse servidor, né, por respeito à pessoa, que ele seja cientificado. Olha só, você não mais continua nesse exercício funcional. Está livremente exonerado, livremente dispensado. E também, quando ocorrer alteração de lotação. O que é alteração de lotação? Como acontece a alteração de lotação? Qual o instituto? O Instituto da Remoção. A remoção para o servidor importa na mudança do seu local de trabalho. Para a administração pública, tem o objetivo de ajustar a mão de obra à necessidade de serviço. Nós, servidores, não somos inamovíveis. Os juízes são, né? Os magistrados são inamovíveis, os membros do Ministério Público são inamovíveis, mas nós, servidores, não. Nós não somos. Então, eu digo que a gente, assim, ó, é uma folha, né, no vento de outono, né? E esse vento se chama interesse público. Lá vai o servidor, lá vem o servidor. Não tem o que fazer. Faz o quê? Fica feliz, né? Vai sair um pouco dessa rotina, mudar o ambiente, mas a gente fala isso, né, tentando tornar leve, mas na realidade, na grande maioria das vezes, a remoção ela causa um transtorno na vida do servidor e da sua família, não é só do servidor, né? Então, o mínimo de respeito é que ele seja cientificado previamente. Servidor, você não vai mais trabalhar aqui, agora você vai para outra unidade administrativa. Ok? Cientificado previamente. Descobrir isso lendo o diário oficial é péssimo, é horrível. E outro detalhe, sempre lembrando que a remoção, ela não pode ser utilizada como medida cautelar. Né? O servidor está respondendo um PAD, vou tirar, para ele não atrapalhar aqui a instrução processual, vamos removê-lo para... Não. Desvio de finalidade do ato administrativo. Também não pode ser utilizada como medida de punição. O servidor aprontou, vou mandar ele lá para bem distante, lá para longe, né? Não, né? Também não pode. Ok? Então, esse é respeito, né? Esse é um direito do servidor que não está expresso na lei, né? Na Lei 8.112, mas vem aqui expresso no Código de Ética. Muito interessante, né? Muito legal. Agora vamos falar dos deveres, né? Nem só de direitos vive o servidor. Claro que tem a contrapartida. Nós temos os deveres do servidor sem prejuízo de outras regras, né? Ou seja, é um rol exemplificativo. Não está aqui, não precisa observar. Precisa. Mas podem outras normas inserirem outros deveres éticos, ok? O que mais? Conhecer a visão, missão e valores institucionais, interagindo com a política de gestão estratégica do tribunal, tendo por fim atender ao interesse público. Tem que conhecer a instituição, né? Tem que estar super antenado com a missão institucional.
Claro que o objetivo maior do plano estratégico, da gestão estratégica do tribunal é atender o interesse público. Mas como? Quais são, né, as ações, os objetivos, metas traçadas? Tem que estar antenado com isso. Que mais? Dever de servidor, resguardar em sua conduta pessoal a integridade, a honra e a dignidade de sua função pública, agindo em harmonia com os deveres éticos assumidos neste código e com os valores institucionais. Olha isso, resguardar em sua conduta pessoal. Como eu já disse, nós somos imagem da administração pública. E como o brasileiro é fofoqueiro, não tem essa de se esconder, né? Eu lembro que uma vez uma colega oficial de justiça foi realizar prisões. Olha, ela foi disfarçada. Ai, eu me divirto. Eu olhei para ela assim, onde você vai? Jaquetão, ocão, um óculos imenso, só prendeu o cabelo, né? Nossa, ela, eu falei, mas criança, pra que esse aparato todo? Ah, Claudete, é para, depois eu vou ter que voltar lá sozinha, e aí, né, para ninguém me reconhecer. Eu falei, mas, meu filho, todo mundo já te conhece, todo mundo vai sair. O pessoal já vai assim, ah lá, olha só, a oficial, eles tentando se disfarçar, ainda vão rir de você. Acredite! Certa vez eu apertei a campainha numa casa, olha, a senhora me atendeu. Oi, oficial, tudo bem com você? Eu nem abri a boca, ela sabia quem eu era. E eu não tinha ido lá, não. A senhora me conhece? Ela, sim, você esteve aqui na minha vizinha semana passada. Eu tava esperando a minha vez. Um outro colega apertou o interfone. Olá, bom dia, eu sou oficial de justiça. Ah, sei, você é aquele carequinha do carro vermelho. É desse jeito. Todo mundo te conhece. Você está numa unidade, numa comunidade, num ambiente diferente. Você é um estranho ali. Então não tem jeito. Todo mundo te aponta lá o oficial, lá o servidor. E não era só quando era oficial de justiça, não, né? Entendeu? Então todo mundo te conhece, não tem jeito. Por isso que a sua conduta pessoal também deve observar os padrões éticos de comportamento, integridade, honra, dignidade da função pública, porque tem que agir em harmonia com os deveres éticos, não só no desempenho funcional, entendeu? Né? Tem que também ter essa conduta na sua vida pessoal. Isso é cada vez mais forte dos códigos de ética. Que mais? Dever do servidor, desempenhar com zelo e eficácia as atribuições do cargo ou função que exerça, claro, né? Proceder com honestidade, retidão, probidade, tempestividade. O que é isso, tempestividade? Dentro do prazo esperado, a tempo, né? Escolhendo sempre, quando estiver diante de mais de uma opção legal, a que melhor se coadunar com a ética e o interesse público. Às vezes tem dois caminhos para você, né? E você vai ver, e aí, o que eu faço? Aí você vai avaliar, né, para tomar a decisão, o que melhor se adequa ao interesse público dentro de uma conduta funcional ética, né? Aí você vai escolher. É isso. Nem sempre a lei consegue prever tudo, né? E muitas vezes são os princípios que vão nos ajudar a tomar a decisão, né, reger a nossa conduta funcional, entendeu? Isso acontece. O que mais? Deveres do servidor: tratar autoridades, colegas de trabalho, superiores, subordinados e demais pessoas com quem se relacionar em função do trabalho com urbanidade. O que é ser urbano, hein? É não ser silvícola, né? É isso mesmo. É ser educado, adequado ao padrão social, né? Cortesia, respeito, educação, consideração. Isso não é tudo óbvio, né? Precisava ser falado? Voltou esta necessidade. Eu lembro que antigamente o meu avô, quando eu era pequenininha, os meus tios, no final da tarde, à noitinha, né, já anoitecendo,
Eles sentavam, isso era muito comum, né? Eles sentavam e os netos, as crianças, os sobrinhos, os filhos ficavam ao redor e ali se contavam histórias da infância deles, histórias lindas, né? Sempre com valores éticos, com valores morais, né? Com valores humanos. Isso era muito comum. Infelizmente, a televisão, principalmente a televisão e agora as redes sociais, elas tomaram esse espaço da família. A gente já não faz, não consegue fazer, não consegue disputar com os youtubers da vida, não é? É verdade. Então, o que acontece? Então vamos falar para esses adultos, já que essa conduta familiar, que era uma cultura familiar, né, uma rotina familiar, ela parou de existir, não tem mais. Urbanidade, cortesia, respeito, educação, consideração, abstendo-se de atos que caracterizem intimidação, hostilidade, ameaça ou assédio moral ou sexual. O assédio moral, ele é muito forte ainda. Infelizmente, no Brasil, e não é só no Brasil, mas hoje a gente está falando da nossa realidade, infelizmente no Brasil, as pessoas não estão preparadas para liderar. As pessoas, quando têm um tantinho de poder, elas se transformam, né, em terrores, né? É horrível, eu já vivenciei isso. Então, as pessoas confundem o poder, o comando, né? E acham que são donas das vidas dos seus subordinados. Pelo amor de Deus, né? Isso é importante perceber que, olha, não é porque você é chefe, está no comando, que tem o direito de desrespeitar as pessoas, seus subordinados, o administrado, o cidadão brasileiro. E muito cuidado, sabe um cuidado que nós, servidores do judiciário, temos que ter imenso com o cidadão brasileiro, é que ele vai lá buscar o serviço público e ele não conhece várias terminologias jurídicas, né? Você tem que explicar no mesmo linguajar, né? Muito cuidado. Imagina, eu sempre dou esse exemplo, imagina se eu, oficial de justiça, chego para um cidadão devedor de pensão alimentícia e falo assim, olha só, estou citando o senhor tem que pagar a pensão alimentícia de que o senhor está devendo, senão o senhor vai ser executado, entendeu? Ah, coitado. Ia infartar, não é não? Executado, agora tem grupo de extermínio oficial e a senhora é a comandante, né? É o que iam falar pra mim. Então eu não posso falar isso. Eu falei coisa errada? Não, falei tudo certo. Tudo certo, dentro dos padrões jurídicos, do linguajar jurídico, né? Execução de pensão alimentícia, né? Ele é o executado? Ele é o executado. Mas executado, né? Na sociedade, não, é outro papo. É grupo de extermínio. Não é? Então, eu não posso falar isso para ele. O senhor tem que pagar, senão o senhor vai ser preso. A prisão de pensão alimentícia prende. Se o senhor não tiver condições de pagar, o senhor busca aí a defensoria pública, tentar um acordo, ou justifica. Não pode ficar parado. É desse jeito que eu falo com ele. Ele entende a minha mensagem. Certo? Isso é tratar com respeito. Isso é tratar com dignidade as pessoas. Tudo bem? O que mais? Dever do servidor. Olha, deveres cai bastante. Proibições caem mais ainda. Tratar os usuários do serviço público com... já falei. Repeti, desculpa. Representar contra comprometimento indevido da estrutura da administração pública, independentemente da hierarquia que esteja subordinada. Isso aqui não é fácil. Mas tem que lembrar que o servidor, ele responde pela ação e pela omissão. Se a chefia está cometendo ilícito, você, nós não podemos nos omitir, certo? Eu já passei por situação parecida, né? Determinada chefia quis me impor atribuições de outra pessoa, né? E aí eu falei assim, eu não vou aceitar, porque não tem norma adequada que fundamente esta decisão. Eu vou recorrer, né? E vou
comunicar. Você está interpretando de forma, né, o senhor está interpretando de forma inadequada, entendeu? As regras. Porque a legislação determina desta forma e a que está se querendo implementar está indo contra a norma de conduta funcional. Por isso que é muito importante conhecer as regras funcionais aplicáveis ao seu desempenho funcional. Eu conheço. Tanto que eu sou servidora e instrutora, né? Mas não estou aqui me gabando não, pelo amor de Deus, né? Não preciso disso. Estou falando isso para você porque você vai ser um servidor do TRE São Paulo. E, infelizmente, o brasileiro ele se acomoda demais, né? Sabe? Eu falo assim, de servidores, parece que eles tomaram um choque de amnésia na posse. Na hora que assinou o termo de posse ali, esquece das regras aplicáveis à sua conduta funcional. Eu dou aula para os servidores. Assim, você não estudou isso para concurso, criança? Sério, Claudete, eu estudei, mas eu já esqueci, né? Me ajuda aí. Desse jeito. Impressionante, impressionante. Então, servidor, não esqueça, porque nessa hora que tiver cumprir esse dever, você vai precisar de conhecimento normativo e legislativo para se proteger. Mas tem que fazer. Sob pena de responder por omissão. Entendeu? Ok? O que mais? Resistir, outra dificuldade. Resistir a pressões de superiores hierárquicos, de contratantes e de outros que visem a obtenção de favores, benesses ou vantagens indevidas em decorrência de ações ou omissões imorais, ilegais ou antiéticas. E, claro, denunciá-las. Além de resistir à pressão de superiores hierárquicos, contratantes, denunciar as condutas. E eu vou te dizer o seguinte, quando você tem uma conduta honesta, ética, adequada, isso nem acontece com você. Não acontece. No início pode acontecer. Quando você mostra qual é o seu comportamento funcional, todos te respeitam. Tenha certeza disso. Certeza disso. Claro, acontece. Certa vez eu fui fazer uma busca e apreensão de um carro e aí a advogada tem que acompanhar, certo? E aí ela foi no carro dela, eu fui no meu carro e eu tava com a minha gasolina zerada. Pois é, não se faz isso, mas aconteceu, né? E aí eu falei assim, doutora, eu preciso passar no posto de gasolina a caminho para abastecer o meu carro, tá? Só tô lhe avisando que eu vou parar no posto de gasolina para poder, o pessoal não ir direto. E até porque ela não sabia onde era o endereço, enfim, mas a gente precisava estar junto. Ela entendeu que eu estava sugerindo que ela abastecesse o meu carro. E aí, quando eu fui pagar, ela veio com dinheiro para pagar, eu assim, eu não entendi. Olha, eu sou tão, eu nem passa pela minha cabeça, que eu levei um susto quando ela ofereceu, assim, doutora, pelo amor de Deus, não faça isso, né? Em nenhum momento passou pela minha cabeça sugerir que a senhora bancasse a minha gasolina. Eu recebo dos cofres públicos para isso. Por favor, guarde o seu dinheiro. Por favor, jamais repita isso. Entendeu? Claudete, besteira nada. Besteira nada. Exatamente porque o brasileiro ele fala do cara de Brasília, né? Que é corrupto, que é bandido, que é pilantra e ele perdoa os seus ilícitozinhos. Todo mundo faz não, eu não faço. É isso. Não aceite, não aceite. Lembre que o seu concurso, né, foi difícil. Lembre que você passou por vários momentos, né, de privação, que você enfrentou madrugadas produtivas, que você se empenhou, que você estudou muito para conseguir essa vitória, esse cargo público. Não deixa, não permita. E sem contar a sua consciência de honestidade, de ética, né, probidade. É só uma mixaria? É uma mixaria mesmo. Mas não importa, é ilícito do mesmo jeito. Podia ser R$20, podia ser 20 milhões. O ilícito é o mesmo. O
Que mais? Cumprir, dever do servidor, cumprir normas relativas à política de segurança da informação definida pelo tribunal, zelando pela proteção de senhas de acesso e pela utilização adequada de seus recursos tecnológicos. Outro hábito do brasileiro. O brasileiro acha que é ser muito amigo, olha isso. O brasileiro acha que é ser muito amigo do colega de trabalho, deixa ele usar lá na sua senha. Ah, tá aqui na minha senha, pode usar. Não faça isso. Se o colega vem na má intenção e pratica um ilícito funcional na sua senha, vai dizer o quê? Que não foi você? E se ele não praticou ilícito funcional, mas cometeu uma besteira grande, errou feio? Vai dizer o quê? Que não foi você? Foi você, porque a sua senha de acesso estava lá. Então, não pode. Né? E a segurança da informação significa senhas adequadas, né? Que não pode ser fáceis de descobrir. Nós mulheres, a gente tem a mania de botar o nome do filho, data de nascimento do filho, né? Como se estivesse fazendo uma homenagem. Não pode fazer isso, não. É a coisa mais óbvia, né? É a data de nascimento do filho. Que mais? Zelar pela economia, guarda e conservação dos recursos materiais e tecnológicos, utilizando-se unicamente para os trabalhos de interesse do tribunal. Levar folhinha de papel ofício para o filho, fazer o dever de casa da escola, né? O trabalhinho da escola. Pode ou não pode? Vou falar disso daqui a pouco, porque tem muito mais a falar e o nosso tempo acabou, né? Mas eu volto daqui a pouquinho, tá? 2 cliques. Tchau, tchau.